Oi gente, tudo bom? Espero que sim. Pra quem não me conhece, sou a Carla Zambodi, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vim gravar um vídeo um pouco difícil pra mim. Eu não ia gravar esse vídeo, eu não ia contar nada pra vocês, até porque já fazem mais de 20 dias que o Bernardo nasceu e eu não havia compartilhado isso com ninguém, apenas quem sabe são os meus pais e o meu irmão, claro, e meu esposo que estava comigo no hospital e mais ninguém. Mas eu percebi que tem muito mais pessoas que também passam por isso e devido a isso eu quis compartilhar, né, porque foi algo tão difícil pra mim, mas sem mais delongas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. O Bernardo nasceu no dia 26 de abril, à meia-noite 3, num parto normal, lindo, maravilhoso e esbanjando saúde. Fomos pro quarto, passou-se os 2 dias, que ele fez todos os exames de ouvidinho, pezinho, dos olhos, todos, deram todos ok. Quando chegou o segundo dia, que era pra gente ir embora, eu esperando toda feliz a alta, né, esperando a médica vir, a pediatra, e eu tive a alta. O médico veio e me deu a alta, falou que tava tudo bem, que eu poderia ir embora. Mas quando a pediatra veio, ela falou que o Bernardo não poderia ir embora. E aí meu coração gelou, né? Foi ali que realmente eu descobri o que minha mãe fala pra mim, que a gente prefere 1000 vezes. Que batam na gente, que a dor venha pra gente, que a gente sofra, mas que os nossos filhos não sofram. E o médico veio e informou que, eu até anotei aqui pra poder explicar pra vocês com mais detalhes, que o Bernardo estava com ictericia. Não sei se é assim que se pronuncia, ictericia, sei lá. Depois vocês pesquisem lá no Google. Para quem não sabe o que é isso, é uma coloração amarela na pele ou nos olhos causada pelo excesso de bilirina, uma substância criada quando os glóbulos vermelhos se rompem. É o famoso amarelão. É quando o corpinho do bebê fica todo amarelo e os olhos, não, onde tem que ser branco, eles são amarelos também. Eu tinha percebido que ele estava um pouco amarelo, né? Eu ia perguntar isso pro pediatra depois que ela desse alta pra gente, eu ia perguntar pra ela o que era aquilo, né? Quando a pediatra ela veio, ela falou assim, que a gente não poderia ter alta porque ele estava com ictericia. Eu perguntei o que é isso. Ela falou assim, é o famoso amarelão. Ela falou, eu vou te mostrar. Eu falei, não precisa, são os olhos dele e o corpinho dele que estão amarelos, né? Ela falou, sim, você percebeu? Eu falei, percebi, mas eu pensei que ele poderia ir embora pra casa, tomar um banho de sol em casa e ia ficar tudo bem, assim como toda criança que toma banho de sol em casa. E nesse momento, meu esposo, ele tinha pegado algumas coisas dele, já tinha levado pro carro, porque a gente tava crente que a gente ia embora, que tava tudo certo. Ele nasceu com peso maravilhoso, todos os exames dele deram todos ok, exame do pezinho, tudo, deu tudo ok. Então a gente tinha certeza que a gente ia pra casa. E aí, ele, nesse momento, ele foi lá levar as coisas pro carro. E aí eu fiquei sozinha com o Bernardo lá na maternidade, né, esperando a pediatra. Foi quando eu recebi esse baque e pra mim, assim, foi algo muito difícil. Eu não quero ficar chorando aqui. Foi um momento muito delicado pra mim. Eu posso dizer que se não fosse meu esposo e a minha mãe, eu acho que eu teria entrado numa depressão pós-parto. Eu chorei todos os dias que eu fiquei ali naquela maternidade. Ao total, nós ficamos 3 dias a mais internados. E ninguém ficou sabendo, nem vocês, nem amigos, nem familiares, ninguém. Eu não quis compartilhar isso com ninguém, não por vergonha, por nada disso, porque saúde não é vergonha pra ninguém, e a falta dela também não é vergonha pra ninguém, mas sim porque as pessoas são muito maldosas, e eu não queria ficar escutando pessoas falando que conheceu fulano, ciclano, bertano, que passou por isso e morreu, ou que ficou cego, ou que teve problemas futuros, sabe? Eu não queria ficar escutando isso, era um momento muito delicado pra mim. Quem me acompanha sabe o quanto eu esperei pra ficar grávida, o quanto meu filho foi planejado e sonhado. E aquele momento pra mim, que a médica falou que ele não tava bem, que ele ia precisar ficar ali, foi um momento muito assustador, mas aí o pior estava por vir, né? Ela falou que ele ia ter que ficar numa caixa, como se fosse aquelas caixas quando você tá internado na UTI. Ele, graças a Deus, não precisou ficar na UTI neonatal, ele ficou no quarto com a gente, do lado da minha cama, mas ele não podia sair de dentro daquela caixa. Era uma caixa que ela tinha um vão aberto dos lados, assim, grande, assim, pra ele respirar,
e era uma tampa que saía, sabe? Aí você poderia tirar ele, só podia tirar ele pra amamentar e pra trocar a fralda. Eu vou deixar as imagens pra vocês aí, de como foi quando ele ficou dentro dessa caixa. Pra mim foi muito difícil porque tava muito frio, lá tava 15 graus, chegava a 13 graus e ele tinha que ficar de fralda e ele tinha que ficar dentro daquela caixa. Eu não quero ficar chorando, mas é que eu não consigo não chorar. Ele tinha que ficar dentro daquela caixa e ele tinha que tomar aquele banho de luz pra ele melhorar. Eu não podia tirar ele de lá, porque eu queria tirar ele de lá quando eu vi ele chorando com frio. Mas eu não podia, porque eu sabia que era pro bem dele que ele tava lá. Eu vou deixar as imagens aqui pra vocês. E aí ele ficava durante todo o dia, eu tirava ele o mínimo possível, só pra mamar mesmo, de 3 em 3 horas. Eu sempre amamentei ele livre demanda, mas eu tentava pelo menos deixar ele de 3 em 3 horas lá dentro, pra que ele conseguisse pegar uma cor boa, né? E a gente pudesse ir embora o mais rápido possível. E era muito difícil pra mim, porque ele chorava bastante. Não chorava. Ai, gente, descer aquela lágrima aqui é o máximo que deu, tá? Desculpa, eu não quero ficar chorando, mas é porque é difícil. Mas eu tentei tirar ele o mínimo possível. Ele nunca foi de ficar chorando, de fazer escândalo. Ele resmungava, dava aquele chorinho e ele tremia muito o queixo dele. Então ele tava sentindo muito frio. E eu não podia tirar ele dali, porque era necessário, né? Ele ficou dentro dessa caixa que se chama fototerapia. É um método terapêutico baseado em banho de luz, que utiliza a luz solar, os raios infravermelhos e os ultravioletas. Então, diz o médico que só o banho de luz em casa com sol não ia resolver naquele momento. Ele precisava, né, ficar lá dentro mesmo, daquela caixa, daquela fototerapia, para ele se recuperar. Era um tratamento mais intensivo. E assim foi durante 3 dias. Todos os dias eu tendo muita fé, orando muito a Deus, tendo certeza que ele ia sair dali, que a gente ia embora. Eu não conseguia dormir direito, meu esposo não conseguia dormir. Cada barulhinho que ele fazia, eu já tava ali olhando ele. E eu ficava o tempo todo de mão dada com ele. E eu tinha muito medo de algo pior acontecer. Ao mesmo tempo que eu tava pedindo muito pra Deus pra ele melhorar e, sabe, tava tentando não reclamar com Deus. Eu também tava pedindo muito e agradecendo muito por ele não estar na UTI, porque acho que seria muito mais difícil pra mim ter vindo embora pra minha casa e deixado ele lá. Ele, pelo menos ele tava ali do meu lado, eu tava podendo olhar ele, tava podendo amamentar ele, tava podendo ver ele se trocar. Mas pra mim os momentos mais difíceis foi que durante 3 dias ele tinha que fazer o exame às 4 da manhã pra ver se ele tinha melhorado ou não. Então eles pegavam a mãozinha dele assim, a veinha dele bem fininha, sabe? Parecia um fiozinho de cabelo, e eles pegavam uma agulha assim, bem grandona, e aí eles enfiavam a agulha na mão dele. E aí eles apertavam pra sair o sangue e sair gotinha por gotinha. E ele não chorava. E eu tentava ser forte também, porque ele tava sendo forte. Mas é muito difícil. E eu pedia muito pra Deus pra que eu estivesse lá no lugar dele, e não ele, pra que ele não sofresse, sabe? Eu preferia que me furasse inteira, mas não furasse ele, não fizesse nada com ele. E foi muito difícil. Por isso que eu não queria gravar esse vídeo, porque eu não queria ficar chorando, mas eu não consigo. Ainda dói muito pra mim. Pra muitas pessoas pode não ser nada, mas pra mim foi muito difícil, porque eu tinha muito medo de perder ele. E no primeiro exame que ele fez, deu que ele tava com um grau 15, já é um grau alto. Eu vi que o grau mais grave, assim, é o 20, ele já tava no 15, então
Eu tava muito assustada, com muito medo dele precisar ficar, porque se ele não melhorasse, ele ia precisar ficar na UTI até ele se recuperar, e eu acho que ali eu não ia aguentar se ele tivesse que ficar na UTI. Porque o hospital não é aqui perto da minha casa, eu moro em Arujá, e o hospital fica na rua de trás da Paulista, é na maternidade Santa Maria, que é da rede Santa Joana, que é daqui de São Paulo, deve saber onde é que eu não sei o nome da rua direito. Mas fica mais ou menos 1 hora aqui da minha casa, então ia ser difícil pra mim. E com esse negócio de coronavírus, eu também não queria que ele ficasse lá, né? Por mais que ela fosse só uma maternidade, tipo, não fosse hospital e maternidade, eu não queria, né? Porque a gente não sabe com quem que os enfermeiros estão tendo contato, com os médicos estão tendo contato. E não ia poder ficar eu e meu esposo, ia ficar um dos dois, né? Então, a partir do momento que eu tive alta, ele ficou como o internado e eu fiquei como acompanhante dele. E graças a Deus o hospital deixou meu esposo ficar com a gente, ele não precisou ir embora, então ficamos os 3 lá. Aí no segundo dia não tinha baixado muita coisa, tinha ido pra 13, se eu não me engano. E aí, mais uma vez, uma decepção, porque eu tinha certeza que eu ia embora, tava com muita fé, tava orando muito pra Deus, tinha certeza que a gente ia pra casa no segundo dia, e mais uma vez foi, né, frustrante. Então foi o segundo dia de internação dele, no total de 4 dias que a gente já estava no hospital, e algo no meu coração me dizia que ele não ia embora, mas mesmo assim eu continuava com fé. E eu não aguentava mais ficar naquele hospital, vendo ele sofrer, tava muito frio, ele chorava, não chorava, sabe, mas ele resmungava bastante. E eles tirando o sangue dele, ele tendo que ficar naquele lugar horrível, sabe? É uma lembrança terrível pra mim. Eu até ia apagar as fotos e os vídeos que eu tinha, que era dessa cena, porque me faz muito mal. E eu nem pretendo ficar assistindo esse vídeo, ver esse vídeo de novo. E assim que eu terminar esse vídeo, eu vou apagar as imagens do meu celular, de tudo que eu tiver, né, na minha casa. E não quero mais ver isso, porque foi difícil demais pra mim. Vocês vão ver aí no vídeo que ele ficava vendado por causa da luz. E isso pra mim também era uma coisa muito difícil. Não poder ver os olhinhos dele, sabe? Era muito difícil pra mim. Então todos os dias que eu fui no hospital eu chorei demais. E graças a Deus eu tive meu esposo pra me apoiar lá. Porque se eu estivesse sozinha, eu não sei o que ia ser de mim. E também minha mãe também me apoiou bastante. Ela todo tempo tá me orando, pedindo pra Deus pra ele sair de lá e falando pra mim ficar calma, que isso ia passar. E infelizmente, secteresia é uma coisa muito comum. 90% das crianças têm. Eu estudei bastante antes de vir falar com vocês e vi que muitas crianças têm isso também. E infelizmente é algo normal, né? Normal não é, mas é algo quase normal. Então, muitas mães sofrem com isso. Com certeza alguma de vocês já passou por isso. Se você já passou por isso também, comenta aqui pra mim. E por isso que eu quis compartilhar, pra que outras mães não se sentissem sozinhas, sabe? E não soubessem que não é difícil só pra você. Do mesmo jeito que é difícil pra você, é difícil pra mim também. Todo mundo passa por dificuldades. E também dizer que a gente nem sempre sabe da vida do outro como a gente pensa. Muitas pessoas acham que sabem da minha vida, que me conhecem e tudo. E não, a gente mostra aqui, tanto aqui quanto no Instagram, o que a gente quer, sabe? As pessoas não conhecem nem 15% da minha vida. Então a gente mostra o que a gente quer mostrar. E eu não queria mostrar só um lado bom, só um lado de alegria, de felicidade. Eu queria mostrar a realidade mesmo. Quando eu falei pra vocês que eu tava grávida, eu sempre falei pra vocês que eu ia compartilhar uma maternidade real. O que realmente acontecia na nossa vida, as dificuldades, as alegrias, as tristezas. E esse foi um momento de tristeza, então eu achei importante compartilhar isso com vocês. Graças a Deus ele não ficou na UTI neonatal, mas tem muitas mães aqui que com certeza me assistem, que conhecem alguém ou elas mesmas já passaram por isso. E eu imagino o sofrimento de vocês, porque se pra mim, meu filho que tava do meu lado ali já foi tão difícil, imagino pra vocês que tem que ficar longe do filho de vocês. Na maternidade a gente teve contato com muitas pessoas, também conheceu muitas histórias. E lá a gente conheceu uma moça que ela teve gêmeas e as gêmeas dela nasceram com 29 semanas. E ela pra mim foi uma inspiração, porque ela é muito, muito forte. Claro que ela sofria, né, mas ela não demonstrava em nenhum momento, ela era muito forte. A fé dela também, uma fé muito bonita. E ela a todo momento crendo que a filha dela as filhas dela, né, iam ficar bem, iam sair de lá logo. Até hoje elas estão no hospital, ela visita as filhas dela todos os dias e a gente se comunica e eu oro muito por ela, porque eu acho ela muito forte. Se fosse comigo, eu acho que eu não aguentaria. Mas como diz a minha mãe, por um filho a gente aguenta tudo, né? E depois que meu filho nasceu, eu vi realmente o quanto eu me tornei forte. E eu daria minha vida por ele sem pensar 2 vezes.
E graças a Deus, quando chegou no terceiro dia de internação dele, no caso, 5º dia no total, né, depois do nascimento dele, eu tinha certeza que ele ia sair de lá. E eles fizeram o exame na madrugada. Eu não dormia essa noite, o último dia eu não dormi. Eu fiquei a noite inteira clamando a Deus, tipo, do quarto pro 5º dia, e pedindo muito pra Deus pra que ele saísse de lá, porque eu não aguentava mais ver ele sendo furado, ele passando frio, eu não podendo pegar ele no meu colo. Eu esperei tanto tempo pra ter meu filho, e quando ele chegou eu não podia ficar com ele no meu colo, não podia abraçar, não podia sentir o cheirinho dele, eu não podia dar banho nele, sabe? Porque tinha que ser tudo muito rápido pra ele voltar pra lá. Então todo momento que ele saía pra mamar, a gente embrulhava ele na cobertinha, ele vinha pro meu peito, eu orava muito por ele, olhava pra ele, falava pra ele ficar calmo, que a gente ia sair dali, que ia dar tudo certo. E eu vi o quanto ele era forte, sabe? O quanto ele é forte. Desde pequeno, nada foi fácil na minha gestação. Eu tive o descolamento, passei bastante nervoso também, por conta de pessoas externas, né? E nada foi fácil no final. Ele queria nascer com 32 semanas, tive que ficar de repouso, fiquei internada, tomei vários remédios, tomei muita injeção, passei muito nervoso com a maternidade, que eu compartilhei com vocês aqui, com a outra maternidade que eu ia ganhar ele. Então foi tudo muito difícil. Mas a minha vitória foi maior, né? Porque ele, pra mim, é o bem mais precioso que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Então, eu vi o quanto ele é forte, de pequenininho, o quanto ele batalhou pela vida dele, o quanto ele se esforçou por isso, e o quanto Deus, ele foi lindo com a gente, sabe? E eu sou muito grata e muito feliz. Graças a Deus, no terceiro dia, no 5º dia, né, ele chegou com o grau 12 e a gente pôde vir embora. Foi o melhor momento pra mim, ter ele na minha casa, poder ver ele no bercinho dele, poder abraçar, beijar, ficar com ele a hora que eu quisesse. E eu aproveito cada segundinho que eu tenho com ele, porque pra mim é muito especial. Eu sei o quanto eu esperei pra ele estar aqui, e é muito gratificante ter ele com muita saúde. E agora, graças a Deus, tá tudo bem. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E desculpa ficar chorando, mas é que eu sou assim, eu não consigo não chorar, porque pra mim foi uma coisa muito forte. Eu espero em Deus que isso passe e que essa dor passe, e que eu fique só com as lembranças boas, que é o momento que ele nasceu, o momento da amamentação, o momento que a gente veio pra casa, o momento que ele olhou pra mim. Foi só momentos bons, e infelizmente teve esse degrauzinho aí que atrapalhou a gente, mas graças a Deus tá tudo bem. Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal e fique de olho que pelo menos um vídeo por semana eu vou estar sempre liberando aqui pra vocês, e o canal não vai ficar abandonado, tá bom? Também me siga lá no Instagram, que eu tô compartilhando sempre fotos e vídeos dele, e ele tá muito lindinho, muito gordinho, e vocês vão poder acompanhar o crescimento dele, né? Eu não mostro ele muito aqui no canal, porque sempre quando eu vou gravar é quando ele dorme, aí eu corro pra vir gravar, então eu não consigo ficar mostrando ele, senão ele fica chorando na hora do vídeo. Mas lá no Instagram eu mostro bastante ele, tá bom? Então, um big beijo, obrigada pelo carinho de cada uma de vocês, pelas mensagens que vocês deixam aqui, de felicitações, desejando saúde, desejando muitas coisas boas. Eu desejo tudo em dobro pra vocês, que Jesus abençoe a vida de cada uma de vocês, e eu torço pra que ninguém passe pelo que a gente passou, e que se você tá passando por um momento difícil, independente da situação que você tá passando, o momento, se é com seu filho, se é com você, se é no seu casamento, eu creio que Deus, ele vai te dar a vitória, e é só uma fase, é só pra gente aprender a valorizar mais os momentos bons, tá bom? Então, big beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!